aqui, não estou nem prestando atenção, estou preocupado com o que eu vou pregar. Daqui a pouco eu falo, agora nós vamos ouvir a palavra com o nosso irmão. Como é que é o nome do irmão? Falei, Geraldo, é o nosso irmão Geraldo vai pregar. E você não pode titubear, não. Já dei logo um passo para frente, para cumprimentar a todos, papai do Senhor. Bom dia, papai do Senhor. E eu, Jesus, aí, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz a palavra. Aí pronto, hein? Comecei a falar ali, vamos embora, Deus, eu nem sei, não falei nem a concreto, mas eu falei, vamos embora. Mas alguém recebeu ali, vamos embora. Então eu fiz aquela oração naquele dia na igreja. E como o Senhor me chamou para esse ministério, eu sempre procurei trazer algo compreensível para todos aqueles que estão nos ouvindo. Creio que hoje não será diferente. Eu aproveitei o ensejo da semana passada, né, a Semana Santa, e esse texto fala exatamente sobre isso. Marcos capítulo 16 vai falar sobre a ressurreição do nosso Senhor. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui. O cenário aqui é muito legal, é muito bonito, é muito interessante esse cenário. E por que eu digo isso? Porque aconteceu algumas coisas anteriormente, há dias anteriores, onde o nosso Senhor ele foi realmente preso, açoitado, crucificado, humilhado, cuspido na cara dele, açoitado, coroa de espinho, nós sabemos tudo isso. Humilharam ele o máximo possível, pregaram uma cruz, furaram o lado dele, ele pediu água, deram vinagre, e por aí vai. Até que chega um momento, ele ainda libera uma palavra de bênção para um dos malfeitores que estão ao seu lado. Ele libera, não, tu estarás comigo no paraíso, aquela coisa toda. E Jesus morre. Ele morre, e no que ele morre, ele no terceiro dia, para a glória de Deus, ele ressuscita. É um costume judeu de sempre ungirem os seus defuntos. E aí, com Jesus não seria diferente. 3 mulheres se propõem a irem ungir Jesus. Interessante é que o texto vai dizer que elas se juntam e compram. Faz lá uma vaquinha e vamos comprar um aroma para ungir o nosso Senhor. Foram lá comprar um aroma, um perfume, se você preferir, e elas vão até o sepulcro. No caminho que elas estão indo, se dirigindo ao sepulcro, elas conversando entre si, e elas se perguntam o seguinte: quem é que vai nos ajudar, ou vai remover, vai tirar, remover a pedra que sela o sepulcro de Jesus? Porque o sepulcro é como se fosse uma gruta, é uma gruta, onde o defunto é colocado lá dentro. E quando você sai do sepulcro, é colocado naquela porta de uma pedra. Era colocada uma grande pedra para selar ali. O interessante é que quando elas fazem isso, elas resolvem ir lá, elas estão conversando, e que elas estão se aproximando, elas reparam e observam que a pedra já havia sido removida. Elas continuam. No que elas entram, elas observam que tem um jovem sentado, mas em outras versões, esse jovem sentado no sepulcro de Jesus, na verdade era um anjo do Senhor. Era um anjo da parte de Deus. E aí, esse anjo já estava de propósito, porque o Senhor nunca é pego de surpresa. Ele já sabia que essas mulheres iam lá, e ele estava lá, sentadinho, aguardando. Quando elas entram, elas se assustam com aquele jovem, e ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram atrás de Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado e morto? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus. No que ele fala isso para elas, até aí está tudo bem. Só que agora entra uma outra situação. É a seguinte: vão e avise aos discípulos e a Pedro que o Senhor Jesus vai estar no meio deles. Ah, entendi sua pergunta. Você está se referindo à história bíblica das mulheres que foram ao túmulo de Jesus após a crucificação. Se reunirem e comprarem um perfume, um aroma, que seja. Não é o fato de elas irem até o sepulcro, não é o fato de elas estarem preocupadas